Elementos de um polígono. Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras mais básicas, que podem ser encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os elementos dos polígonos são 1. Lados, ou também conhecido como arestas. Os lados são os segmentos de retas que fazem parte da definição de um polígono. 2. Vértices são os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono. 3. Ângulos internos são os ângulos formados em seu interior entre dois lados consecutivos de um polígono. 4. Ângulos externos são ângulos formados entre um lado de um polígono e o prolongamento do lado consecutivo a ele. 5. Diagonais são segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um polígono convexo. A imagem a seguir mostra cada um desses elementos de um polígono. Então, nós temos o polígono, aqui, nós temos a figura, ok? Logo, o segmento CD é o lado desse polígono. Então, CD é o lado do polígono. O ponto C é um de seus vértices. Então, este ponto C aqui é um dos vértices deste polígono. O ângulo alfa, que é esse aqui, é um de seus ângulos internos. Então, esse ângulo alfa aqui é um dos ângulos internos. O beta é um dos seus ângulos externos. Esse B aqui, um dos ângulos externos, estão fora da minha figura. Além disso, o segmento AD é uma de suas diagonais. Então, AD é uma das diagonais deste polígono. Soma dos ângulos internos e externos de um polígono convexo. Em um polígono, quanto maior é o número de lados, maior é a medida dos ângulos internos. Então, um polígono, quanto mais lados ele tem, maior será o valor do ângulo interno. Considerando as diagonais traçadas por apenas um dos vértices de um polígono, é possível perceber que elas formam triângulos. Conforme aumentamos os lados de um polígono, a quantidade de triângulos também aumenta. Então, toda vez que eu pego uma figura, um polígono convexo, e divido ele através dos seus vértices, eu vou determinando triângulos. E quanto mais lado tem essa figura, mais triângulos vai haver neste polígono. Veja, em um quadrilátero, consigo formar dois triângulos. Então, eu tenho um quadrilátero aqui, Se eu traçar uma diagonal ligando os vértices, formei dois triângulos, ok? Considerando que em cada triângulo a soma dos ângulos internos é igual a 180, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero é 2 vezes 180, igual a 360. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180. Como aqui eu tracei uma diagonal, formou dois triângulos, para qualquer quadrilátero, a soma dos ângulos internos sempre será 360 graus. Em um polígono de 5 lados, um pentágono, formaremos 3 triângulos. Veja bem, eu tenho um pentágono, então tem 3 lados. Eu vou pegar um único ponto, um vértice, e vou traçar uma diagonal. Então, se eu peguei esse ponto, tracei uma diagonal até esse ponto, peguei do mesmo ponto, tracei outra diagonal, repare que o que eu fiz aqui, eu tracei, no caso, 3 triângulos, Se eu tenho 3 triângulos, a soma dos ângulos internos, então, dessa forma, temos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 180 graus vezes 3, 540 graus. Então, significa que num pentágono, a soma de todos os ângulos internos, que no caso do pentágono tem 5 ângulos internos, eu vou ter 540 graus.
Em um polígono de 6 lados, um hexágono, formamos 4 triângulos. Então, vejamos. Eu tenho uma figura de 6 lados. Se eu traçar as diagonais, então eu vou traçar uma diagonal, a outra diagonal e outra diagonal. Tracei 3 diagonais para esse hexágono, figura de 6 lados, formei 4 triângulos. Então, repare que para uma figura de 6 lados, 4 triângulos. Então, sempre o número de triângulos é 2 triângulos a menos em relação ao número de lados. Então, formou 4 triângulos. Se eu quero somar os ângulos aqui, a soma dos ângulos internos é 4 vezes 180, que a soma de todo e qualquer triângulo sempre vai ser 180. Como eu tenho 4 triângulos, vezes 180, 720 graus. Soma dos ângulos internos de um polígono, né? Para ficar mais fácil, então, para que a gente não precise ficar traçando diagonais para ver quantos triângulos vai formar cada figura, nós podemos definir de outra forma. Percebemos que a diferença do número de triângulos formados e o número de lados dos polígonos é sempre 2. Então, concluímos que, para obter a soma dos ângulos internos de um polígono convexo regular, é necessário aplicar a seguinte fórmula. Então, tem uma formulinha para a gente achar a soma dos ângulos internos de um polígono regular, levando em consideração que sempre o número de triângulos é sempre 2 a menos do que o número de lados da figura. Então, se eu pego um retângulo, por exemplo, e traço uma diagonal, eu formo 2 triângulos. Então, o retângulo tem 4 lados, eu formo 2 triângulos. Se eu pego um pentágono que tem 5 lados, eu vou traçar 2 diagonais, eu vou formar 3 triângulos. Então, tem 5 lados, forma 3 triângulos. Um hexágono que tem 6 lados, se eu traçar 4 diagonais, vai formar aí 4 triângulos. Então, sempre 2, o número de triângulos sempre 2 a menos em relação ao número de lados. Então, podemos concluir que a formulinha é soma dos ângulos internos, é n menos 2 vezes 180, aonde n é o número de lados da minha figura. Então, aqui no lugar do n, eu substituo uma figura lá de 20 lados, eu vou substituir no lugar do n. Então, sendo SI é a soma de todos os ângulos internos do polígono. E o meu n? O meu n vai ser o número de lados do polígono. Então, toda vez que eu quiser achar a soma dos ângulos internos de um polígono, eu posso aplicar nessa formulinha aqui. E o n é o número de lados. Então, se eu pego lá uma figura, eu quero saber quantos graus mede a soma dos ângulos internos de uma figura de 20 lados. No lugar do n, eu substituo 20. E aí eu faço o cálculo dessa equaçãozinha. Soma dos ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos externos dos polígonos convexos é sempre igual a 360. Então, para qualquer polígono, a soma dos ângulos externos é sempre 360. Então, a soma de um ângulo interno com o seu respectivo externo é igual a 180. Isto é, eles são suplementares. Então, vejamos na figura aqui, ó, né? Ângulos internos e externos de um polígono convexo e regular. Então, o polígono tem que ser convexo e regular. Então, verifique aqui, ó, que eu tenho um hexágono. Então, eu tenho 6 valores de ângulos internos, ok? Logo, se eu complementar, se eu esticar essa figura aqui, ele também forma um ângulo externo aqui. Então, esse ângulo externo ele é suplementar, tá? É suplementar ao ângulo interno. E se eu somar esse ângulo interno e esse ângulo externo, ele vai ser igual a 180, ok? E aí a soma desse ângulo aqui, desse, sempre vai ser 360 graus. Exemplo 1. Qual é a soma dos ângulos internos de um heptágono regular? Então, veja bem, um heptágono. Quantos lados tem um heptágono? Eu tenho que verificar, eu tenho que conhecer a figura para poder calcular. Então, se eu pensar que o heptágono possui 7 lados, então o que eu vou fazer? Aplicando na minha fórmula, soma é igual a n menos 2 vezes 180.
Então, no lugar do n, eu vou substituir a quantidade de lados da figura que está sendo pedido aqui, que no caso é o heptágono. Então, vai ter S é igual a 7 menos 2 vezes 180. Então, S, 7 menos 2, 5, vezes 180. Esse asterístico aqui significa um produto, uma multiplicação, ok? Então, S vai ser igual a 900 graus. Então, a soma de todos os ângulos internos de um heptágono Então, a soma dos ângulos internos de um heptágono é 900 graus. Exemplo 2. Quantos lados possui um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340? Veja bem que no outro nós calculamos a soma dos ângulos. Aqui eu tenho a soma e quero descobrir quantos lados tem esse polígono. Ok? É só a operação inversa aqui, mas eu vou usar a mesma fórmula. Então, eu tenho que S é igual a N menos 2 vezes 180. Se eu quero agora o quanto vale o N, ok? Porque ele já me deu o valor do S aqui, né? O S vale 2.340 e ele quer descobrir quanto vale, no caso, o N, né? Quanto vale o N. Então, eu vou substituir no lugar do S, 2.340, continuando igual a N menos 2 vezes 180. Então, o que eu tenho aqui? Uma equação de primeiro grau, ok? Uma equaçãozinha de primeiro grau. O que eu vou fazer primeiro aqui? Esse 180, ele está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, vou aplicar a propriedade distributiva da multiplicação para resolver isso. Então, eu vou ter 2.340, né? Igual a 180n menos 360, porque eu tenho 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. Uma equação de primeiro grau. No caso, eu vou isolando aquele cara que tem a letra, né? Eu vou isolando esse cara aqui. Então, esse 300 menos 360, ele vai passar para o outro lado. Então, vai ficar 2.340 mais 360 igual a 180. Era menos, passou para o outro lado, ficou mais. Então, fazendo essa soma, eu vou ter 2.700 igual a 180n. Agora, repare que 180n é 180 vezes o n. Então, logo eu tenho um produto, uma multiplicação. Vocês vão ouvir sempre eu falando produto. Então, produto significa uma multiplicação. Então, se eu tenho um produto, a operação inversa é o quociente, que é a divisão. Então, eu vou ter aqui n igual a 2.700 dividido por 180. Fazendo essa divisão, n igual a 15. Logo, então, o polígono possui 15 lados. Número de diagonais. Então, vamos ver quantas diagonais existe para cada polígono e como que a gente faz para calcular o número de diagonais. Então, denominamos por diagonal o segmento de reta que une um vértice ao outro. O número de diagonais de um polígono é proporcional ao número de lados. Então, vejamos. Figura A aqui. Eu tenho um retângulo, né? E aí, tracei uma diagonal de P até R e uma de Q ou de S até Q. Então, num retângulo, eu tenho duas diagonais. Já no pentágono, né, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 diagonais, ok? Note que a figura A temos 4 vértices, então traçamos 4 diagonais cada, uma partindo de um vértice. Mas observe que a diagonal PR é a mesma RP e a diagonal SQ é a mesma QS. Então, sempre dividiremos o número de diagonais por 2. Porque se eu pego PR é uma diagonal, RS é outra diagonal, porém são a mesma, né? Então, por isso que é sempre dividido por 2. Então, para cálculos envolvendo o número de diagonais, utilizamos a seguinte fórmula. D é igual a N vezes, abre parênteses, N menos 3,
fecha parênteses, tudo isso dividido por 2, ok? Então, essa formulinha para calcular o número de diagonais de um polígono. A fórmula n indica o número de lados, então o n é o número de lados do polígono. E n-3 determina o número de diagonais que parte de um único vértice. E a divisão por 2 elimina a duplicidade de diagonais ocorrida em um polígono. Gente, quando você lê isso, parece confuso. Mas o que eu tenho que entender? Que D é o número de diagonais do polígono. N é o número de lados do polígono. Então, no lugar do N, esse N é igual a esse N. Então, eu pego o polígono, né, lá de 7 lados, por exemplo, e vou substituir aqui o 7 no lugar do N para achar o valor de D, ok? Exemplo 1. Determine o número de diagonais de um polígono com 8 lados, um octógono. Então, vamos ver quantas diagonais tem um octógono. No caso, ele tem 8 lados. Então, eu tenho a formulinha para calcular a diagonal, que é D igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, o que eu vou fazer? Se o polígono tem 8 lados, no lugar do N, eu vou pôr 8. Então, vai ficar diagonal é igual a 8 vezes, abre parêntese, 8 menos 3, fecha parêntese, sobre 2. Então, eu vou ter aqui, diagonal é igual a 8, esse 8 que está fora, vezes 8 menos 3, 5, sobre 2. Então, diagonal é igual a 8 vezes 5, 40. 40 sobre 2, D é igual a 20. Então, um octógono possui 20 diagonais. Exemplo 2. B. 12 lados, dodecágono. Então, eu tenho a formulinha da diagonal, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Então, no lugar do N, eu vou substituir o 12. Então, eu vou ter aí D é igual a 12 vezes, abre parênteses, 12 menos 3, dividido por 2. Então, 12 vezes 12 menos 3, 9, sobre 2. Então, vou multiplicar e depois dividir. Então, eu tenho aqui D é igual a 108, que é 12 vezes 9, sobre 2. D é igual a 54. Então, um dodecágono possui 54 diagonais. Então, repare bem que a formulinha ela vem para facilitar o trabalho. Imagine se a gente tivesse que pegar uma figura de 12 lados e ficar traçando as diagonais para verificar quantas diagonais tem nesse polígono. Muito obrigado, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula. Bom estudo a todos.